Você já andou ouvindo aí que o PC Gamer tá morto? Que hoje em dia, com o dólar tão alto, só vale a pena investir em consoles ou até abandonar de vez aí o sonho de ter um setup? Bem, hoje eu e você a gente vai mergulhar nessa discussão com dados, exemplos reais e principalmente soluções para que você não abra mão do seu sonho. Então, o mercado de PCs vive um paradoxo. Enquanto globalmente ele está crescendo, no Brasil a gente enfrenta uns desafios cada vez maiores. Então a gente tem o dólar alto, inflação, taxas abusivas, que fazem parecer impossível montar um setup gamer. Então, por outro lado, entretanto, a indústria de games para PC ela segue como a maior do mundo. E com plataformas como a Steam aí, por exemplo, atingindo números recordes de usuários sempre aí, 2024 tem inclusive um dado, Aliás, deixa eu te contar uma história recente, até que ilustre bem isso. A Steam, esses tempos aí, andou anunciando que bateu um recorde de 39 milhões de jogadores simultâneos. Então são 39 milhões. Adivinha o que aconteceu? Um monte de gente na internet insistindo que PC gaming tá morto. Eu acho que talvez você já tenha visto isso se você acompanha threads, se você acompanha Twitter, esse tipo de rede, E sim, em 2024, com números como esses, ainda tem gente tentando convencer os outros que jogar no PC é irrelevante. A gente já tá, na verdade, aqui em 2025, é que esses dados do Steam eles são de 2024. E você quer ver o quão longe essas pessoas vão para defender essa ideia, cara? Então vamos começar pelo básico aqui, São 39 milhões de jogadores simultâneos, ou seja, não é o total de usuários de Steam, nem o total de contas que foram criadas, a gente está falando aí de pessoas jogando ao mesmo tempo, jogadores simultâneos. Mesmo assim, tem que dizer que o mercado de PC Gamer é pequeno. Agora, deixa eu te perguntar, quantos consoles você acha que tem 39 milhões de jogadores online simultaneamente? Vou te dar um spoiler, nenhum. Você pode somar PlayStation 4, PlayStation 5, ixi, caramba. E eles não vão nem chegar perto desse valor, na verdade, desse número, E esses 39 milhões são apenas uma parte da história, porque o Steam, por maior que ele seja, ele não é a única plataforma. A gente tem, por exemplo, Valorant, LoL e jogos da Riot no geral, que estão fora aí dessa conta, Fortnite, que é da Epic, então eles são uns dos jogos mais jogados para PC, tem milhões de jogadores online ativos, até porque são jogos competitivos, então tem jogador o tempo todo. E se você acha que 39 milhões é muito, lembre-se aí que estamos falando só de uma fração da comunidade de jogos de PC. Esse número, na real, é bem maior, nem tem como ser mensurado. Agora, alguns fãs de console gostam aí de trazer números de vendas, tipo, PS4 vendeu mais de 118 milhões de unidades. Tá, quantas dessas vendas foram para o mesmo usuário? Eu quero dizer assim, quantos consoles foram substituídos? Ou, falando aí do PlayStation 5, quantos consoles, na verdade, foram upgrades do anterior? Ou seja, a pessoa, às vezes, ela faz upgrade, ela deixa de jogar o anterior. Enfim, ou às vezes você faz um upgrade ali para o modelo Pro, modelo Slim, para ter um pouco mais de performance, uma temperatura melhor, enfim. PC, por outro lado, ele pode durar anos aí na mão do usuário, ser atualizado conforme necessário, e é um investimento a longo prazo que não entra nesse tipo de comparativo mais simplista. Bom, fora isso, a gente tem a questão da inovação tecnológica. Então, se hoje os consoles contam com Ray Tracing, isso começou no PC. O console hoje tem SSD, PC, Então, assim, os consoles eles são PCs, no fim das contas, A gente já tem essa evolução dos PCs há anos e aí os consoles eles vão melhorando aí conforme os PCs também vão melhorando. Então, vamos falar agora de números globais. Mas antes, gente, assim, esse comparativo aqui, eu estou expondo dados aqui que eles têm uma certa importância, mas para quem está utilizando esses argumentos aí para falar que o PC está morto. Esse vídeo, no fim das contas, eu vou te dar soluções para a gente driblar algumas coisas aí relativamente à nossa economia. Mas isso aqui é só uma introdução, fica no vídeo, tá? Então se a gente considerar aí que 39 milhões de jogadores simultâneos representam, sei lá, 15% da base total de jogadores do Steam. Então, significa que há, 260 milhões de usuários. Isso, Steam, a gente está falando só de Steam. Se a gente somar todas as plataformas de jogos, se a gente
for para considerar absolutamente tudo, o número de jogador de PC vai ultrapassar facilmente os 300 milhões de usuários do mundo. E aí a pergunta que finaliza essa nossa pequena, grande introdução aqui é: isso parece um mercado pequeno mesmo para você? Porque no final das contas não importa como você olhe, tá? PC Gamer não está apenas vivo, tá? Ele está crescendo. E aí vem a grande pergunta, tema principal desse vídeo. Por que no Brasil parece que o PC Gamer está morrendo? E mais importante, será que existe um caminho para a gente virar esse jogo? Então, para a gente entender esse cenário, a gente precisa olhar o mercado global. Nos últimos anos a gente viu inovação legal aí no mercado, tanto na parte de GPU, com a RTX 40, que basicamente introduziu o Frame Generation, que eu considero que é um recurso muito bom, né? Ainda mais pensando no longo prazo aí. E os processadores Ryzen 7000 também, eles trouxeram grandes avanços. Não só eles, mas o Cache 3D no geral, que já tinha sido implementado na linha M4 da AMD, trouxe inovação. Só que essa demanda, né, de hardware, ela está caindo nos mercados desenvolvidos, né? Enquanto que no Brasil, na verdade, ela está sendo esmagada pelos preços, né? Trucidada pelos preços. Então agora a gente tem RTX 4060 aí, que é uma placa que era para custar no máximo uns R$1.600 e que custa lá fora $300 ou até menos, dependendo do modelo. Você já tem placas aí custando R$2.000 tranquilamente. Nem estou falando de modelos top de linha, estou falando de modelos de entrada. Isso se a gente for falar ainda de alta, a gente vai falar de preço de alta de monitor, de memória, né? Memória SSD principalmente, processadores aumentou pra caramba. Então como que você adapta o teu consumo, né, para essa realidade? Então aqui no Brasil, montar um PC Gamer em 2025 exige bastante estratégia. Não adianta querer a máquina dos sonhos aí com um orçamento de 2020, não vai rolar, né? Esse dólar tá em alta, e aí combinado com as crises econômicas, deixou o hardware muito inacessível, né, para muita gente. E até mesmo solução antes conhecida aí por custo-benefício, como a gente tinha aí os famosos kits Xeon, já nem são tão vantajosos assim, na verdade, que até eles estão ficando tão caros. Já no preço que você paga hoje no kit Xeon, muitas vezes você compra um processador novo, com garantia, ou pelo menos chega muito perto do valor do processador que é melhor, enfim, não vale a pena, né? Então, as estratégias que a gente tem aí, tá? Tem algumas. Então, primeiro, você começa a definir o que você realmente precisa, porque às vezes PCismo, cara, PCismo é bem isso, né? A gente tem esse negócio de querer montar o melhor PC do mundo, não necessariamente que você precise dele, mas gastar, se vocês gostam de gastar. Então agora não dá mais para fazer isso. Então, você vai jogar jogo AAA, né, os famosinhos AAA, então você vai priorizar aí sua GPU, CPU de médio porte, né, um Ryzen 5500 aí com uma 3060, e aí vem o pulo do gato, usada. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? E se você for um cara para jogos competitivos, aí tem a opção, por exemplo, de um i5 12400F, que já é um processador que tem um IPC bacana, não é um processador muito caro. Você pode combinar com uma H610, por exemplo, e para 1080p ali para os joguinhos aí tá legal, né? O segundo ponto é que agora também não dá para ficar luxando com placa-mãe. Eu acho um desperdício luxar com placa-mãe. Não quer dizer que você não tem que ter uma placa-mãe boa, são coisas diferentes. Mas, em tempos de escassez, a gente precisa economizar. Então, para esses processadores que a gente está falando aqui, processadores mais básicos, cara, A520, H610, se você não pegar uns modelos muito peba, elas são suficientes para setup de entrada, né? Então, cara, uma MSzinha de entrada, uma Asus Prime, uma Asus ROG de entrada, elas cumprem bem esse papel aí, por volta de uns R$500. E terceiro, a gente tem aqui memória RAM na medida certa, também não dá para ficar luxando com memória. É lógico que eu sei e eu recomendo sempre que possível, pelo menos 32 GB. A gente sabe que tem jogos aí que você tem um desempenho competitivo muito melhor, como o Call of Duty, né? O Call of Duty é um jogo que, dependendo de quantos FPS você vai querer jogar, dependendo do seu conjunto, você vai precisar. Mas, cara, assim, na boa, a gente tá falando aqui de um computador de entrada, barra intermediário, né? Início de intermediário aí. 16 GB vai ser mais que suficiente para a maioria dos jogos em PC nessa faixa de preço, porque nem sempre você vai jogar com tudo no Ultra, nem sempre você vai querer 500 FPS. Então aí, 2 kits de 8 GB de entre 3 e 3.200 MHz já tá legal. O custo que você paga nas memórias
a mais que isso. Não se pagam pela performance, a não ser que você ache aí um kit 3.600 com preço legal, que é algo que acontece de vez em quando também. 4. GPU. E aí, como eu falei, tinha um pulo do gato. GPU usada no momento é uma grande oportunidade. Tá? Porque, lógico, existe sim o risco, você tem que saber de quem você está comprando. Mas, cara, em terra de 4060 e RX 7600 beirando R$2.000 ou até passando disso, você ter placas aí como a 3070, 3060 Ti custando 3060 Ti, você acha R$1.600, 3070 você acha 1.800, né? E elas oferecem mais desempenho do que a 4060, 4060 Ti, 7600 por preços mais baixos do que, né? Então, se o preço estiver muito parecido é uma coisa, cara, mas com essa diferença de preço às vezes de R$400, R$500 para você ter uma placa melhor, leva isso em consideração. Depois, acho que isso aqui é importante, porque, né, muita gente fala 4K, não sei o que. Cara, é importante você se preocupar com a resolução, não só pelos monitores serem um pouquinho mais baratos, eu acho que isso nem é tão relevante assim, porque os monitores hoje, no geral, o preço deles não. Você acha, por exemplo, um monitor Quad HD baratinho, da mesma forma que você acha monitor 4K de entrada baratinho. Mas se você joga em Full HD, você está fazendo a escolha mais sensata, porque o Full HD exige menos da GPU. E aí você consegue usar placas mais fracas, né, placas de vídeo e tal, para jogar em qualidade alta, qualidade ultra, com 60 FPS tranquilamente. Então eu recomendo dar uma equilibrada aqui nessa parte também. E assim, na boa, assim, isso aqui não é uma crítica aos consoles não, tá? É inegável que os consoles eles ficaram muito atrativos, um PS5 tá na faixa aí de uns 3.200, novo, a versão sem mídia física. Você tem a performance ali mais ou menos pareada ali com uma 3060 Ti, com uma RX 6700. Mas a gente tem que lembrar que o PC é uma ferramenta também de trabalho, é uma ferramenta para você criar conteúdo, para você fazer qualquer outra coisa, estudar, né? E você pode personalizar também. Eu acho que agora também não é hora de priorizar estética, mas é algo que pode ser feito, né? Mas se o teu intuito é apenas jogar, né? Você não se importa em ter que pagar assinatura anual de PS Plus ou Xbox Live, isso não vai pesar para você, né? Para jogar online, no caso. E se você também não tem assim, um grande interesse nos exclusivos de PC, então os consoles eles podem sim, beleza? Ser uma opção legal em 2025. Isso precisa ser avaliado, tá, gente? Isso precisa ser. E aí, no fim, é só para concluir, o PC Gamer não tá morto. Ele tá em transformação. A gente tá no mercado de adaptação. E a gente precisa se adaptar a essas condições do mercado, né? Buscar alternativas e, acima de tudo, a gente precisa agora ser criativo. Eu acho que isso brasileiro é bastante criativo, né? A gente sempre acaba dando um jeito e significa também que com o mundo gamer não vai ser diferente, tá? E, cara, qual que é a tua maior dificuldade para montar um PC Gamer hoje? Deixa aí nos comentários desse vídeo. Não esquece de se inscrever também no canal para mais dicas e análises como essa. E juntos a gente vai continuar jogando, criando, independente das dificuldades, beleza? Até a próxima, valeu!